E vamos ouvir o Fernando Diniz falando do Neymar. O Diniz fala e a gente acompanha aqui no Bate Pronto. Tem sido muito gratificante. Sempre admirei muito o trabalho do Diniz, né, por tudo que ele fez nos clubes, por tudo que todos os jogadores já falaram dele, né, que são meus amigos. E hoje estar trabalhando com ele é um orgulho muito grande. Hoje é o nosso comandante. A gente vai fazer isso tudo dar certo, se Deus quiser. E a minha relação com ele é igual que eu tive com os outros treinadores, né? De muita afinidade, de muita verdade, de conversas, porque eu acho que o atleta tem que sim conversar com o treinador, né? Para escutar o seu lado, porque às vezes o que sai por outros meios de comunicação não são a verdade. Então, você sendo bem direto e verdadeiro é o mais importante nessa relação. O Diniz é um cara que faz um trabalho completamente diferente de tudo que eu já presenciei. É um outro tipo de futebol. Ele tem uma mentalidade muito diferente dos treinadores que eu já tive. Porque a maioria dos treinadores que eu já tive faziam quase as mesmas coisas. Diniz não. Diniz, ele gosta de reinventar o futebol, ele gosta de te dar opções. Então é um cara muito interessante, que até falei para esses dias, né? Ele perguntou o que você achou do trabalho. Achei muito diferente, né? Porque a gente conversa, eu, Casemiro, Marquinhos, então a gente falou isso para ele, que era um trabalho completamente diferente, mas muito prazeroso, né? De você chegar na seleção, depois de 13 anos, vem um cara e te colocar um estilo de jogo completamente diferente que você nunca fez. Então isso vai ser muito importante para a seleção, né? Para nós, jogadores, aprender uma coisa nova. Taticamente é difícil mudar hoje, né, o estilo de jogo que a gente tem pela seleção, o meu posicionamento principalmente. Acho que não muda muito. Então continua bem parecido com a era do Tite. Eu acho que o processo ele já está mais leve com a chegada dele aqui, sabe? O Neymar, ele é um talento, ele é um tipo de jogador que demora muito tempo para nascer outro. Muito tempo. O cara ele é muito especial. Eu já, vendo de fora, eu já afirmei várias vezes isso. É muito fora da curva, mas é muito, muito, muito fora da curva. É um dos grandes jogadores da história do futebol, essa é a minha opinião. Independente do que ele vai ganhar para frente. E eu, de fato, acredito que a página mais bonita tem que ser escrita, porque ele merece que essa página seja escrita. Eu sou uma pessoa assim, eu acho que vocês me veem como uma pessoa séria e com um grau de profundidade alto, que eu trato o futebol com toda a minha vida. E o Neymar é uma pessoa assim que merece muito respeito para quem conhece ele na intimidade, porque por mais que vocês achem que conhecem, vocês não conhecem. Vocês vão conhecer uma pessoa a partir do momento que você tem uma convivência mais íntima, mais profunda. E ele é uma pessoa tão boa como ele é como jogador. É um cara bom, um cara generoso, um cara que sabe compartilhar com os companheiros as coisas. Se você perguntar para qualquer jogador que trabalha com ele, eles vão falar que ele é um cara extremamente positivo. Então eu espero que nesse processo que a gente vai ter junto, que ele consiga de fato se reconectar com ele mesmo e ele ter prazer e alegria de jogar futebol, que com o futebol ele não tem nenhum tipo de problema. A bola e ele foram feitos um para o outro com toda certeza. Aí, professor Fernando Diniz falando do Neymar falando do professor Fernando Diniz. O que dizer, Vanderlei Nogueira? Hoje a gente estava conversando na redação sobre esse assunto, né? O que dizer dessa troca de gentilezas um do outro, e o Neymar dizendo: é um técnico completamente diferente do que eu já trabalhei, com apenas 3 dias de atividade e nenhum jogo ainda disputado. Bom, isso daí é uma gentileza forte. A gente sabe que o exagero enfraquece a causa. Então, é muito rápido. Mas, de qualquer maneira, a gente espera eu, pelo menos, esperava que ele falasse bem do Diniz, e o Diniz da mesma maneira. Você reparou que, no final da resposta, o Diniz disse que ele não tem problema jogando bola. E, teoricamente, é verdade. Jogando bola, pode jogar mal, joga bem, mas ele não tem problema jogando bola, porque ele é um cara acima da média. Os problemas, quase todos os problemas do Neymar, aconteceram, digamos, fora de campo, para enfraquecer a relação diante dos olhos apaixonados dos torcedores, de patrocinadores, de uma série de outras coisas. Se analisar direitinho, as principais trombadas do Neymar foram fora de campo, não foram dentro de campo.
É verdade. Jogando menos do que a gente esperava. Pelo menos eu esperava. Eu sempre usei também a palavra desperdício várias vezes com relação a analisar o Neymar. Eu acho que ele realmente desperdiçou talento, que é o conjunto da obra. Não é só dentro de campo, é o todo. Principalmente quando é um cara diferenciado, como é o caso dele. E o elogio do Diniz também já era esperado. É o início de relação. Estão juntos há algumas horas só. Então... em relação ao Diniz, professor, eu acho normal até que ele chegou, está chegando agora para estar na janela. O que me admira é os jogadores. O Daniel Alves foi dirigido pelo Guardiola, por vários treinadores, né? Mas... O Neymar também, eu estou falando assim, ao inverso. Eu entendi, mas é que o Diniz tem feito um trabalho diferente em relação à maioria dos treinadores do Brasil. Eu não falei que descobriu a pólvora. Não é nada disso. Estou dizendo que em relação ao que se vê no Brasil, o jeito de fazer o time jogar, as declarações, o fato de se aproximar ou tentar tocar o coração dos jogadores. Você vê que ele falou, a declaração que foi dada agora pelo Veiga. O Veiga fez um tratado sobre a importância dele no campo psicológico. Mas o Veiga já trabalhou com ele, né? Trabalhou com ele, já conviveu. Não, mas ele procurou, me levou no psicólogo, ele arrumou o meu caminho. Nada contra, eu acho que é muito legal. Em relação ao Veiga, eu até entendo. Então, mas eu acho que é muito legal. Aí tem o boca a boca, né, Vamp? Então, eu acho que é muito legal o cara se preocupar com a condição do profissional. Aquele que entende que o profissional que está bem de cabeça pode render mais. Tudo isso eu acho legal. Agora a gente tem que também pesar que essas declarações foram feitas no altar, na hora do casamento. Certo? Quer dizer, no casamento é uma brincadeirinha, tá? Não se ofenda. Na hora do casamento você fala pro padre, você aceita e nunca mais larga. E a senhora aceita? É um homem que esperava na vida. É um doce. E depois... Você tá falando isso, eu tava com... até o César Sampaio, Mauro, mandou até um abraço pra você, o César Sampaio. Mauro, você que me... Na hora lá... Você é um retratista da vida. No altar, o cara fala mesmo. Eu nunca vi. Olha aqui, eu fui coroinha. Certo? Eu nunca vi o cara... A senhora aceita? Não. Peraí, mas eu vou te contar uma boa... Acontece isso. Mas eu ficava... Eu confesso a você que eu torcia para isso. Era um moleque... Nesse momento, né? Eu era um coroinha, mas um coroinha meio desregrado. Você entendeu? Então eu ficava torcendo. Por exemplo, naquele negócio da fumaça lá, vai acabar a fumaça. Não acabava. Você entendeu? Eu torcia contra, mas era só para dar risada. Então eu esperava. Eu ficava torcendo. Sabe na hora do pênalti? No pênalti você ficava... Vai errar. Eu acho que vai errar. Caminhou para a bola dessa maneira, eu acho que vai errar. No negócio do casamento lá, eu ficava lá perto do padre, olhando para a boca da moça e do noivo. Hoje é sexta, né? Pode falar. Então, na boca do noivo, e acho que ele vai falar não, agora vai falar não. Sim, e falava apaixonadamente. Você entendeu? É um altar. Depois eu não sei o que aconteceu. Professor, eu estava no evento filantrópico, até o César Sampaio mandou um abraço para o Mauro César Pereira. Estava eu, César Sampaio, Dario Pereira, Edu Marangon, Silas. Isso que você falou do casamento, o filho do Silas vai casar, né, Mauro? Ele falou, pai, como é casar? O senhor já tem 40 anos casado com a mamãe. Ele falou, filho, tem dias que eu sonho com casamento, eu e sua mãe. Eu sonho... Eu estando lá no altar e voltando tudo para trás, eu dando os passos para trás, andando de costas, devolvendo ela para seu avô. Então, na hora... 40 anos, às vezes eu sonho, tá lá e eu voltando no tempo, fazendo tudo de costas, voltando, entregando ela para o seu avô. Então tem um casamento desse aí, não, Diniz, não. Eu amo o Tite. Os caras vão tudo dizer que é o Diniz, é o Diniz agora. Daqui a pouco chega o Ancelotti. Eu vi o Casimiro falando, gente, é o seguinte, eu não quero falar do Ancelotti. Eu já trabalhei com ele, né? O Casimiro já, vamos um pouco com calma, vamos ter o respeito. Tem os panos quentes também. A gente brinca, mas no fundo, esse primeiro reencontro, normalmente é assim que acontece, né? É isso. E aí tem uma parte ali da fala do Diniz que ele começa a elogiar o Neymar,
a pessoa, não, mas só quem conhece, uma boa. Ninguém, torcedor, jornalista, precisa conhecer o Neymar pessoalmente. A gente fala do Neymar, o que ele faz em campo, né? E às vezes, quando acontece um problema fora de campo, aquilo vira que interfere no campo, né? Isso pode virar notícia e tema de discussões, né? Não a vida pessoal especificamente, mas a vida dele fora do futebol, quando ela interfere no jogo, né? O jogador não jogou porque teve um problema fora e tudo, aí isso acaba virando também notícia, acaba virando tema de discussão, evidentemente, né? E para alguns setores da mídia, qualquer coisa que se refira ao cara, vida pessoal ou não, também é tratado como notícia, que ele é muito famoso. Eu até discordo um pouco disso, mas enfim. Agora, não, só quem conhece, na boa, não tem que conhecer o Neymar. Eu não quero conhecer o Neymar, não quero conhecer ninguém. A gente até fala do jogo. Jogou bem, jogou mal. Não conheço o Messi. O Messi joga bem. Ontem fez um gol de falta. Te elogio o Messi. Eu preciso tomar café com o Messi, tomar mate com o Messi, ir para casa dele lá em Miami. Pô, nada disso. Não tem que conhecer o Messi. Conhecer o Messi no campo, jogando bola. É isso que a gente tem que fazer. E falar sobre isso. Esse é o papel da imprensa e é o que a torcida faz. A torcida acompanha e admira, elogia o cara que joga bem, o cara joga mal, o cara é desinteressado, não se empenha, sei lá mais o quê, a torcida pega no pé. Então, assim, um discurso meio esquisito. Sabe? Não, só quem conhece a pessoa, tudo bem, pode ser a pessoa maravilhosa. Então, o problema é de quem conhece, não conhece. Agora, gente, estou falando do jogador, gente. E jogando bola, o Neymar, nos últimos tempos, ele teve um declínio evidente. Evidente, isso não é uma opinião, isso é uma conclusão. Alguém me prova o contrário? O jogador mais caro da história do futebol. Aí ele sai mal do clube dele, porque não atingiu os objetivos, como o Vanderlei frisou aqui, 50% das partidas em média ele ficou fora. Então ele ficou muito ausente. Ah, se machucou muito? Sim, mas é uma conclusão, você fica decepcionado. Então, pô, o cara jogou só metade dos jogos, ficou fora de vários jogos importantes de reta final de temporada, o time contando com ele. Champions League mesmo passada, ele não jogou a reta final. O time foi eliminado, ele estava fora, estava machucado de novo. De novo. Então, sabe, eu acho meio... assim, é uma tentativa de mudança de rumo para desqualificar qualquer opinião. Não, só quem conhece, só quem conhece. Ninguém está falando da pessoa, como ele é como pessoa. E aliás, tem mais. Quem é uma personalidade do futebol ou de uma outra área, muitas vezes mostra para o grande público o que é como pessoa por atitudes que toma. Então, você às vezes tem que conhecer pessoalmente, você pode formar uma opinião em função das atitudes, dos seus posicionamentos, da forma como você reage diante de certas situações. Não é o Neymar, não, qualquer um. Né? Você, pô, esse cara aqui e tal. Então, uma boa. Se é uma tentativa de desqualificar opiniões de quem não conhece o jogador, Fernando, dá um tempo, cara. Para cima de mim, não. Ninguém está discutindo a pessoa do Neymar. A gente discute o jogador. O jogador. E como jogador, ele não é um dos maiores da história do futebol. Ele não é. Desculpa, mas não é. Não falo isso por conquistas, não. É pela própria trajetória. E, de novo, é um desperdício, porque ele tinha a bola para isso. Se o Neymar tivesse tido uma carreira mais bem sucedida até aqui, tecnicamente falando, em 2015 ele foi campeão europeu junto com Suárez e Messi. Era o trio MSN. Se ele segue naquela escalada de sucesso, ganhando título, jogando muito bem, foi artilheiro da Liga dos Campeões, inclusive, naquela oportunidade, isso foi em 2015, tem 8 anos. Mais de 8 anos. Se ele seguisse numa crescente, ele hoje talvez fosse um dos nomes que a gente fala. Cara, o cara já está entrando no rol dos grandes jogadores da história do futebol. Na atualidade, quem é que pode ser colocado como um grande jogador da história do futebol? Jogando ainda? Messi, Cristiano Ronaldo, alguém mais? Estou falando dos maiores da história, não dos maiores de uma geração ou de um recorte da história. Estou falando de todos os tempos. Alguém mais em atividade hoje? Olha, estou pensando aqui, não consigo pensar em ninguém que entre no rol dos maiores da história. Maiores da história. O Neymar está muito longe disso. Ele nem chegou perto do Messi ou do Cristiano Ronaldo, que era uma expectativa de muita gente, de que ele fosse herdar a condição de melhor do mundo, não só naquela eleição da FIFA, mas no sentimento popular, né? Não, o melhor jogador é o Neymar. Não, ele nem se aproximou disso. E tinha bola para isso, ou tem bola para isso, mas não conseguiu, por uma série de razões. Eu sempre assim, Pedro, faço uma relação... vai. Não, pode falar, Wagner. Eu sempre falo assim, às vezes eu coloco até mal aqui, a gente tem um podcast da Jovem Pan, né? O Reis da Resenha. Aí segunda-feira, eu talvez até coloque mal o modo como eu falo, talvez eles aí aprendendo. Talvez, Mauro, ele seja, para mim, entre os 5 maiores tecnicamente do futebol brasileiro. Não em números, assim, aproveitamento, é isso que você acabou de falar. Eu sempre coloco Pelé, Zico, Romário, Ronaldo e Neymar, tecnicamente. Porque, tecnicamente, ele se não dobrar nele, sabe fazer com tudo. Agora, assim, como carreira, o que deixou fazer, popstar, não sei o quê. Eu vi uma entrevista muito boa do Suárez,
a semana, é difícil a gente ver Messi, Soares, Haaland, esses grandes. Mbappé dá uma entrevista assim de meia hora, né? 40 minutos você sentiu que é o cara. A gente só sente o que é ele, eu como ex-atleta, vendo ele jogar. Como a entrega dele, eu vi uma entrevista dele com o André Pirral, e ele falando que. Agora mesmo ele falando que o Bielsa não falou com ele, nada. Ele é o maior artilheiro das eliminatórias. Tem 29 gols, o Messi igualou a ele ontem, 2 Copa América, tudo, defendeu a seleção do país dele. E ele brigando com o Lugano, que ele falando assim, eu tava jogando um jogo em Lima, faço 1-0, a seleção do Uruguai faz 1-0, eu faço 1-0, e o Lugano entrega a paçoca lá no fundo. 1-1, e quase a gente fica de fora da Copa do Mundo. Eu fiz o segundo e xinguei o Lugano. O Lugano falou, pô, você tá botando a gente em mais uma Copa do Mundo. É, mas eu tô botando, mas não vai fazer merda lá atrás, não. Porque senão não vai ninguém pra Copa. Então tem essas coisas que a gente não sabe como é o contato. Aí o Godinho aparece, zagueiro do Atlético de Madrid, né? Um tempão, enfrentava o Soares. E eles dois brigaram feio. Barcelona e Atlético de Madrid, ficaram sem se falar. A imprensa do Uruguai falou, ó, 2 jogadores, liderança, líderes do plantel do Uruguai, você está dando um mau exemplo para o país. Isso é a imprensa uruguaia, é melhor fazer as pazes. Aí um ligou pro outro, olha como é que é. E aqui no Brasil não tem isso, ó como é essa garra do comportamento dos uruguaios. Isso eu fiquei sabendo porque depois vi uma entrevista de 40 minutos, coisa que a gente não vê mais hoje, né? Pra você saber o cara, a gente só sente o cara pelo futebol jogado. Como é o Haaland como pessoa? Como é esse cara, que a gente não sabe como é que é. Eu sei que ele gosta de comer fígado de frango. Outro dia falou coração e fígado. Norueguês, né? Lá, povo nórdico. Lá. Assim, a gente não sabe como é o Messi, assim, uma entrevista do Messi de 40 minutos. Você está destacando o bastidor, que é importante. Pra você saber como é o cara, que a gente só vê o cara jogando. Como, por exemplo... Não tem mais entrevista de você ver o cara 40 minutos falando. Você vê jogadores, por exemplo, africanos, né? Pô, a África é o continente mais pobre do planeta, né? Todo mundo sabe disso. Então, muitos países africanos têm problema. O Brasil também tem, né? Então você pega caras como o Koulibaly. Koulibaly foi lá pro futebol saudita, que ele falou, não, estou vindo para cá, que eu vou ganhar muito dinheiro, vou ajudar meu povo. Esses caras inauguraram escola, hospital, Drogba, Sané. Mané. E vários outros. Tá, sabe, o Salah também, esses caras, sabe, caras que ajudam o povo nos seus países. Então, isso é um traço também de personalidade. Quando você toma conhecimento disso, especialmente quando o cara não faz propaganda disso, né? Quando a gente fica sabendo porque alguém fez uma matéria e tudo, que é muito fácil você chegar lá e falar, não, agora, sei lá, eu vou criar o Instituto Mauro César, eu sou um jogador famoso, ganho milhões, aí eu falo, aqui estou inaugurando. Aí, pô, é muito fácil, tá fazendo propaganda em cima da caridade. Você lembra me perguntado pro Mané porque ele não tem o celular que você fala, hoje já tá no 14. Isso. Eu acho que quando eu perguntaram para ele, por que você não tem um 10? Ele falou, tem coisa mais importante do que ter um celular 10. Ele falando a fazer. Eu joguei com dois nigerianos na seleção da Nigéria, no Paris Saint-Germain, Okpara e DJ Okocha, que era o craque da seleção da Nigéria, né? E dentro do vestiário, perguntaram assim para ele, pô, você não discute com o Luiz Fernandes, ele tá sempre te dando dura na frente de todo mundo, né? Luiz Fernandes que bateu o pênalti que eliminou o Brasil na Copa do Mundo de 86. Aí ele falou, Pedro, eu moro em Paris, eu moro na Europa, estou a 1 hora, 2 horas de Madrid, a 1 hora de Barcelona. Ele falando para mim, você acha que eu quero voltar para a Nigéria? Deixa ele falar o que ele quiser. Eu gosto de viver aqui na Europa. Os nigerianos, né? Eu ficava olhando assim. Então tem muito o Mané mesmo, o que o Mané faz vai para o país dele, tem lá o hospital que ele constrói. E é muito difícil a gente... Eu, como ex-atleta, eu vejo assim, eu quero saber como é o cara. Eu só vejo o cara jogando. O cara é dedicado. Eu vi uma entrevista do Soares, já gostava dele pra caramba. Eu vi uma entrevista dele de 40 minutos. Gostou? Agora, ama mais ainda. Vou torcer pro Bielsa convocar ele de novo, pra ver se ele vai pra Copa daqui a 3 anos. É verdade. Você começa a torcer pelo personagem. Pelo personagem. Já torcia antes, pelo que ele fazia dentro de campo. Isso aí. E é difícil a gente ver hoje um atleta dar 40 minutos de entrevista, falar qualquer coisa. Não fala. E alguns não tem muito o que falar, né? Tem isso também, né? Tem isso. Te contar. Não tem muito conteúdo. Não tem muito conteúdo. Tem isso também. Conteúdo, aí tal. acaba... Mas aí você vai saber que não tem. Aí você vai saber que não sai nada. Claro, tem isso. Claro. Como tem treinador, como tem um monte de gente, né? Agora, na questão, quando o assunto é seleção brasileira, o que se está discutindo sobre Neymar, sobre Casemiro, sobre qualquer outro jogador, né? Eu falei o Casemiro, que você acabou de citá-lo aqui, é o desempenho do cara dentro de campo, gente. O assunto é esse. Essas outras questões, elas entram nesses contextos específicos, né? O Soares dá uma entrevista de 40 minutos. Aí você fala, pô, eu vi a entrevista, o cara falou disso, falou daquilo outro. Pô, o cara é legal, pô, interessante, não sabia que ele tinha tais preocupações, né? Aí brigava com os amigos dele mesmo de seleção de não se falar.
E não se falar ele e o Godinho. A passagem pela seleção brasileira agora, por exemplo, são 18 jogos. O primeiro vai começar daqui a pouco, né? Só de pensar que são 18 jogos dá até um desespero. Passa, fica tranquilo. Eles ficam juntos pouco tempo, né? E a imprensa mesmo, fica 3, 4 dias aí junto, né? Então é uma passagem muito rápida, não dá para... E não há contato mais profundo com jornalistas, né? É uma coisa também muito protocolar, muito formal. É difícil você ver uma entrevista exclusiva de um jogador que está na seleção. Foi a exceção feita, talvez, a detentores de direitos e tal, mas mesmo assim não é uma coisa farta, né? Então é difícil. Essas entrevistas que são mais longas, que revelam detalhes importantes. Por exemplo, eu queria ver uma entrevista do Alexandre Pato, uma entrevista de 50 minutos para ver o que é que passa na cabeça desse cara. Tem alguns personagens que eu queria ficar assim, eu quero ver como é, se é o mundo da lua mesmo, se é... Porque tem isso também, né? Tem outra questão também, né? A entrevista depende muito dos entrevistadores, né? Dependendo de quem faz a entrevista, não vai sair nada mesmo, porque muitas vezes o cara está ali só para levantar a bola e aí não vai sair nada interessante, né? Você não vai extrair muita coisa. O Mauro está certo, mas eu acho que as assessorias deviam detectar essas histórias. Por exemplo, olha, fulano de tal, esse cara tem uma história importante, seria legal as pessoas conhecerem a história desse cara, porque eles estão próximos, a assessoria está próxima, está no corredor, almoça junto, é normal. Certo? Elas podiam viabilizar isso, entendeu? Olha, não importa, uma entrevista independente, não lambição, né? Mas independente, que tem alguma coisa para extrair, acerta uma entrevista, porque é legal, as pessoas vão assistir. Aí vira fragmentos, cortes e tal, respostas importantes. É legal isso. Eu acho que os assessores poderiam ser úteis também nesse campo, de oferecer entrevistas importantes, porque num grupo de 25, 30 jogadores, tem histórias aí fascinantes. Eu acho que só não são levadas ao público porque parece que há uma blindagem exagerada hoje, nos últimos tempos, sem dúvida alguma. Né? Você que respira Palmeiras, mas vale para todos os clubes. Sem dúvida, eu acho que muitas histórias assim desses personagens citados pelo Vampeta poderiam vir a público se elas fossem agendadas e feitas, não é? Não, com certeza, né? Alguns jogadores, inclusive, pensam até para contarem as suas histórias. Alguns vieram bem de baixo mesmo e subiram na vida, na carreira, enfim. Alguns pensam em até mesmo criar um documentário quando, sabe assim, quando eles param de jogar, enfim. Alguns têm essa ideia na cabeça, alguns deles, né? Sabem que até mais nessa era de rede social, tudo, alguns pensam até fazer um documentário ali, contando a história da vida, enfim. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan e já voltamos com o Bate Pronto para você nesta sexta-feira.